Lendo a palavra do nosso Deus e Pai, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, lendo a partir do versículo 1, meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Versículo 2, leia comigo. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Qual é a síntese que faz o apóstolo Paulo nesse texto? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo as Escrituras, segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou quando, irmãos? Ao terceiro dia. Segundo o quê? Segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois a quem? Aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Versículo 11, vamos ler juntos. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. O 12. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo o que os mortos não ressuscitam. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Leia o versículo 19 outra vez. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vou fazer uma leitura reversa, tá? Eu vou começar a fazer a leitura reversa, continua aí no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo não se limita a apenas esta vida, deu para entender? O texto diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ok? Vou ler de forma reversa agora. Se a nossa esperança em Cristo não se limita a apenas esta vida, o que nós somos? Os mais felizes. A nossa temática de Páscoa, que começa hoje na igreja, trata sobre a felicidade. A felicidade segundo os preceitos bíblicos. Eu aprendi que crente é feliz. Crente é feliz. Eu sempre ouvi falar que crente é feliz. Eu olhava para os crentes e via que alguns deles, embora estivessem passando calor, eles passavam por mim aparentemente felizes. Lógico que eu não sabia o que estava no coração, eu via a aparência, mas eu via nos crentes uma alegria muito especial. Alguns até diziam que crente parecia hiena, ria de qualquer coisa, que o crente andava para um lado para o outro e transmitia alegria. E essa era uma coisa que sempre trouxe para a minha vida uma interrogação: qual a razão para tanta alegria? E vou apresentar alguns estereótipos aqui. Eu vi um crente de terno e gravata,
num calor de 857 graus, estou exagerando, claro, e ele passava feliz. E eu olhava para o crente e dizia: meu Deus, mas como esse crente, dentro desse terno, com calor, que está suando, ele está feliz. A alegria dele não estava ligada ao calor ou não calor, mas havia alguma coisa dentro dele que transmitia para mim alegria, felicidade. Quais são as razões que promovem nas pessoas alegria? Para muita gente, a alegria está ligada à circunstância. Estou vivendo um tempo muito bom, estou passando uma maré maravilhosa. Alguns até que não são crentes dizem: estou vivendo uma maré de sorte, está dando tudo certo na minha vida, até quando eu erro eu acerto, quando eu chego atrasado eu sou pontual, quando eu não preparo bem fica excelente. A maré de sorte é o que alguns dizem. A alegria para algumas pessoas está ligada à circunstância, e a circunstância é uma razão, ou pode ser uma motivação para a alegria. Outros colocam a sua alegria nas vitórias. Olha, eu estou ganhando todas ultimamente. Olha, eu tive uma vitória maravilhosa. No trabalho, eu tive uma vitória. Na minha saúde, eu tive uma vitória. Na minha família, eu tive uma vitória. No futebol, meu time teve uma vitória. Saudações a todos aqueles que estão hoje aqui, que vieram com seu coração entristecido para esse culto. Irmãos, a vitória ou as vitórias podem produzir uma certa felicidade. A minha lógica diz o seguinte: se não houver vitória, essa felicidade vai embora. Se a minha felicidade está ligada a alguma vitória, quando eu não tiver a vitória, a minha alegria foi embora. Se a minha felicidade estiver ligada à circunstância, quando eu estiver vivendo uma circunstância ruim, a minha felicidade também vai embora. Não é essa a alegria que a Bíblia fala. A alegria é muito mais do que isso. A alegria é muito mais do que isso. Quando a Bíblia diz que nós somos os mais felizes, esse texto bíblico nos apresenta algumas razões especiais. E a primeira razão que eu quero que você veja aqui na nossa tela, ela está ligada aos versículos 1 e 2. São os que receberam, perseveraram e retiveram o Evangelho de Jesus Cristo. O versículo 1 e versículo 2, ele nos apresenta essa razão para a felicidade. Os mais felizes são os que receberam, perseveraram e retiveram o Evangelho de Jesus Cristo. Se você recebeu o Evangelho, se alguém compartilhou com você, se alguém falou para você sobre o Evangelho de Jesus Cristo, se esse Evangelho alcançou a sua vida, e se você preso, amarrado, abraçado a esse Evangelho, você teve o privilégio de perseverar e de reter esse Evangelho na sua vida, você é uma pessoa feliz, porque a sua felicidade não dependerá de alguma vitória, a sua felicidade não dependerá de uma circunstância, mas a felicidade para aqueles que receberam, para aqueles que perseveraram, para aqueles que retiveram o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é uma das razões centrais, é a primeira que o texto nos apresenta sobre a felicidade. Felicidade. Primeiro motivo para sermos os mais felizes. Leiam comigo o que está ali. Os mais felizes são os que receberam, perseveraram e retiveram o Evangelho de Jesus Cristo. Um segundo motivo que eu quero apresentar a vocês hoje, que os mais felizes são os pecadores perdoados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Os versículos 3 e 4 nos apresentam essa realidade. Vale a pena ler outra vez. Versículos 3 e 4, olha comigo aqui. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por quem, meus irmãos? O que diz o texto bíblico? Pelos nossos pecados. Olha para mim. Isso é uma questão doutrinária e teológica muito importante que algumas pessoas esquecem. Qual foi a razão da morte de Cristo? Nós estamos celebrando a Páscoa. Páscoa fala sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo. A razão da morte de Cristo: Cristo morreu pelos nossos pecados. De quem era o lugar naquela cruz? Seu ou de Cristo? Nosso ou de Cristo? O lugar era nosso, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. A purificação, o perdão dos nossos pecados, ele necessariamente precisaria vir pela morte do Cordeiro, mas não de um Cordeiro, mas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que a Bíblia
declara quando fala sobre Jesus Cristo. João o Batista disse isso: eis o Cordeiro de Deus. E a ideia, o Cordeiro de Deus é aquele que foi entregue, aquele que foi imolado, aquele que foi morto. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Porque se não houvesse a morte de Cristo, não haveria perdão dos pecados. E se não houver a morte de Cristo, do ponto de vista bíblico, você se apropriando dessa realidade para a sua vida, você se perderá e achará em algum momento que os seus pecados não são tão grandes assim. Olha que risco, achar que o seu pecado não é tão grande assim, e até dizer, tem gente muito pior do que eu, e até afirmar, eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. É capaz de até dizer, nunca fiz fofoca, nunca menti, mentiroso. Mentiu. Os nossos pecados foram perdoados por Jesus Cristo em razão da sua morte na cruz do Calvário. Versículo 3, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Versículo 4, ele foi sepultado. Olha, essa é uma palavra forte. Essa é uma palavra forte. Jesus foi sepultado. E todo o processo que se vê nos filmes, ou que se lê nos livros, ou que alguém que foi lá conta para nós, mostra esse episódio, um buraco numa rocha é aberto, e Jesus é colocado ali dentro. É um sepultamento feito num sepulcro que nunca foi usado por ninguém, um lugar onde ele foi colocado. Jesus Cristo morreu, mas a Bíblia continua dizendo no versículo 4, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É muito legal quando você compreende que Jesus Cristo morreu por você, foi por você, foi por você. A morte de Jesus Cristo foi por você, para te dar o perdão dos pecados. Nenhum de nós precisa viver amargurado, pisoteado pelo pecado. Qualquer pessoa que viva aprisionada ao pecado, ela não é feliz. Os mais felizes, leia comigo, os mais felizes são os pecadores perdoados por meio do sacrifício de Jesus. O seu sacrifício não produzirá perdão dos pecados. O único sacrifício que gera perdão dos pecados é o sacrifício de Jesus. Terceiro, meus irmãos, os mais felizes são os que creram, ainda que não tenham visto. Há uma lista do versículo 5, 6, 7, 8, de pessoas que viram a Jesus. Há uma lista enorme de pessoas, e essas pessoas viram a Cristo, essas pessoas puderam abraçar a presença de Cristo visualmente, concretamente diante deles. Mas eu não sei se você se lembra de quando Jesus apareceu para os discípulos. Eles estavam naquela casa com as portas trancadas, e ali Jesus apareceu para os seus discípulos, eles puderam vê-lo. Jesus trouxe uma palavra para eles. Jesus disse assim, haja. O que Jesus disse? Foi luz não, hein? Quem falou luz aí? A pessoa não pode falar um haja que aparece alguém falando luz. Não foi luz não. Haja paz. Vou perguntar outra vez. O que é que Jesus disse quando entrou naquela casa, lá de João capítulo 20, os discípulos reunidos com medo, portas trancadas. Jesus entrou naquela casa e disse o quê? Olha, que orgulho que eu tenho de vocês. Sensacional. Haja paz, haja paz. Mas naquele culto faltou alguém. Faltou alguém naquele culto. Quem faltou aquele culto? Alguém lembra? Tomé. Alguém lembra? Tomé. Quem? Tomé, exatamente isso. Faltou quem? Tomé. Tomé não estava no culto. Tomé faltou o culto. E eu sempre digo isso. Que culto, Tomé, que você resolveu faltar? Por que você faltou o culto, Tomé? Por que você perdeu aquela palavra, Tomé? Por que você perdeu o privilégio de ver Jesus face a face? De ver Jesus face a face, Tomé. Aí Jesus saiu, ficaram os discípulos. Tomé apareceu. Tomé chegou atrasado para o culto que Jesus foi. Ah, meu Deus do céu. Sabe que hora começava o culto naquela época? 11h30 da manhã. Lógico, eu estou brincando. Mas Tomé chegou atrasado. Tomé perdeu a parte principal do culto. Mas quando Tomé chegou, os discípulos disseram para ele: cara, você perdeu, Jesus esteve aqui, nós o vimos, Tomé. Tomé respondeu o quê? Eu só acredito vendo.
e se eu puder tocar nas mãos dele, nas feridas dele, aí sim eu vou acreditar. Oh, Tomé! Mas Jesus tem misericórdia. Ele apareceu para Tomé, e Tomé olhou, e Jesus disse: pode tocar aqui, Tomé, pode tocar aqui, pode tocar aqui. E Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não vimos face a face. Esses irmãos da lista do capítulo 15, versículos 5 a 8, eles viram face a face. Nós não vimos Jesus face a face. Nós somos felizes, porque são mais felizes aqueles que não viram, e ainda que não tenham visto com seus próprios olhos, eles creem. Os mais felizes são os que creem. Os mais felizes são os que creram, ainda que não tenham visto. Mais ainda, meus irmãos, versículos 9 e 10, os mais felizes são os que sabem que a ressurreição de Jesus gera novos começos. Fala comigo essa frase. Os mais felizes são os que sabem que a ressurreição de Jesus gera novos começos. Sabe quem viveu um novo começo segundo o texto bíblico? Paulo, o apóstolo Paulo. Cara, Paulo é muito top. A gente faz uma foto do Paulo e publica no Instagram hoje. Cara, o homem está arrebentando, o homem está pregando, viagem missionária, gente se convertendo para todo quanto é lado, curas, transformações, vai preso aqui, apanha ali, outro ali, levanta, lá vai Paulo outra vez. Mas essa é uma foto, é uma imagem atual do apóstolo Paulo. A imagem anterior é de onde Deus o tirou, e o novo começo que Deus deu a ele. O novo começo que Deus deu a Paulo foi um começo de transformação. Ele afirma: Jesus apareceu para mim fora de tempo, mas eu não sou digno disso, porque eu persegui a igreja de Deus. Um perseguidor, um homem que alimentava ódio, um homem que se encontrasse com você, ele queria te levar preso. Se você fosse cristão na época do apóstolo Paulo, quando ele era ainda Saulo, o perseguidor, ele ia atrás de você com todas as forças para levar você preso, para levar você presa, para fazer você apanhar, para fazer você ser exposto. Já imaginou isso? Lá no seu condomínio, alguém te interfona: alô, fulano está aí? Fulano, quem quer falar? Saulo de Tarso, está subindo aí. Não deixa entrar, diz que eu não estou. Sobe, corre pelo elevador, vai pelo outro elevador, vai para o outro elevador, vai, ele coloca um soldado ali, outro aqui, outro lá. Quando você sai para entrar no seu carro e sair em fuga, lá está Saulo de Tarso. Ou, Saulo de Tarso está aí? Pode mandar ele subir, já fiz um café, vamos conversar. Meus irmãos, quando Saulo viveu essa transformação, Deus deu a ele a oportunidade de novos começos. Os mais felizes são aqueles que sabem que em Cristo tem novos começos, tem novas histórias para serem escritas, tem novas histórias para serem vivenciadas. Nós não vivemos de um passado que vai nos acusando o tempo inteiro daquilo que a gente fez. Não importa aquilo que você tenha feito no passado, o Evangelho de Jesus Cristo apresenta para você um novo começo. Você não precisa ficar condenado com a infelicidade dos seus atos, das suas escolhas, daquilo que você fez no passado. Quando Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele gera para nós um novo começo. Quem já viveu isso, diga amém. Olha, é uma verdade. Não precisa ter matado ninguém. Ah, pastor, eu gostava de matar crente. Estou visitando aqui a Igreja das Américas. Tem alguém que pode me receber em casa? Lógico, está todo mundo com as portas abertas. Pode passar lá em casa. Há muita gente vivendo de um passado que o condena, ou que a condena. Algumas histórias tristes, fruto das nossas escolhas. Quem é que nunca escolheu errado? Eu vi uma mensagem muito importante sobre Pedro e a negação de Pedro. E o pastor leu o texto bíblico que fala quando Pedro negou a Jesus, e na sua primeira palavra ele fez uma pergunta e disse assim: quando você lê o texto de Pedro, você fica injuriado com Pedro, né? Ô Pedro, vai lá pertinho de Jesus e nega. Chega lá pertinho de Jesus Cristo e nega 3 vezes. Aí ele disse assim: alguém aqui, alguma vez na sua vida, já tomou uma decisão errada? Quando ele deu essa pergunta, quando ele entregou essa pergunta, eu fui para o lugar de Pedro e disse: verdade, quantas escolhas erradas eu fiz. A gente sabe que uma escolha errada gera consequência.
Mas eu e você não precisamos ficar presos a essas condenações das nossas escolhas do passado. Nós podemos lidar com a graça de Deus sobre a nossa vida, e ainda que tenhamos que administrar as consequências disso, nós podemos ver embalados pelo Espírito Santo de Deus para vivermos um novo começo na nossa história, porque os mais felizes são os que sabem que a ressurreição de Jesus gera novos começos. Por fim, meus irmãos, versículos 11 a 19. Leia comigo. Os mais felizes são aqueles cuja esperança não se limita apenas a esta vida. O nosso olhar, o nosso foco, nós estamos totalmente absorvidos por um imediatismo gigante. Cada vez que eu falo, que eu ouço falar sobre esse assunto, eu fico impressionado, porque as coisas estão piorando. Elas não estão chegando no equilíbrio. O imediatismo começou para nós, sociedade, quando alguém resolveu criar o café instantâneo, por exemplo. Eu não sei se você sabe, mas a invenção desse café instantâneo passa pelo Brasil, passa pela nossa superprodução, passa por nós, pelo que restou disso tudo. E aí começa uma nova história, e café instantâneo, macarrão instantâneo, leite instantâneo, e a nossa vida passou a ser uma vida instantânea, e tudo tem que ser para ontem. Tem até uma gráfica que chama assim, para ontem. Tudo é muito rápido, é muito imediato. Nós estamos sem paciência uns com os outros. Não tem, gente? Estou falando de quê? Alguma coisa que você não está entendendo? Está todo mundo entendendo isso aqui? Imediatismo, sabe por quê? Porque o nosso olhar está restrito a esta vida, e é por isso que algumas pessoas se desesperam. O desespero é fruto daquele que não tem esperança, daquele que não enxerga além desse momento, daquele que não consegue contemplar uma nova dimensão, uma caminhada extraordinária. Aonde está o apóstolo Paulo? Aonde estão esses irmãos para quem Jesus apareceu? Onde está Tomé? Creio que todos eles estão na glória, pela graça do Senhor. Imaginar que a nossa vida passa, que tudo passa rapidamente, nós voamos, como diz a Bíblia, que essa nossa dimensão aqui, onde nós estamos aqui preocupados com tantas coisas que nos tiram da presença de Deus, coisas que nos arrastam para longe da vida de oração, longe de uma vida de conhecer ao Senhor e de experimentar a presença dEle, coisas que têm roubado a nossa felicidade, e o Senhor nos diz: olha, não olhe apenas para esse momento aqui, a sua vida não se limita apenas a esta vida, isso passa, isso passa, isso passa. As nossas vitórias passam, no estalar de dedos. As nossas derrotas aparentemente duram, mas elas também passam. E algumas derrotas são importantes para o nosso crescimento. Tem uma série muito legal falando sobre atletas que nas derrotas encontraram vitórias. E o tema é uma expressão que os americanos usam para quem não vai bem: loser. Loser. E é interessante quando você enxerga na derrota um caminho para a vitória, um caminho para a reconstrução, um caminho para uma virada, para uma história nova que Deus nos dá. A nossa alegria, a nossa felicidade não se limita apenas a esta vida. Sabe por quê? Aí você volta toda a história, porque Cristo nos deu o seu Evangelho, e aqueles que abraçaram o Evangelho de Cristo, aqueles que perseveram no Evangelho de Cristo, aqueles que retêm o Evangelho de Cristo, em Cristo, são mais do que vencedores. Eu sempre admirei os crentes. Os crentes eram muito felizes. Os crentes passavam rindo, os crentes cumprimentavam, os crentes eram simpáticos. Os crentes davam tchauzinho, os crentes entravam no condomínio onde é a igreja e cumprimentavam os funcionários. Os crentes paravam, abaixavam o vidro e diziam: bom dia, Deus te abençoe. Os crentes não reclamavam com a menina da entrada aqui do condomínio, e não ficavam bravos com ela porque está demorando muito, muitos carros ali já estão bravos. Não, os crentes paravam e diziam: olha, filha, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. Os crentes olhavam para o lado e cumprimentavam as pessoas. Os crentes abraçavam uns aos outros. Os crentes eram sensíveis quando alguém passava mal e estava passando por uma dificuldade. Os crentes se alegravam com as vitórias uns dos outros. Eu queria saber
por que o crente tinha tanta alegria? Aí, Jesus me mostrou. E a partir do momento que eu coloquei esses óculos espirituais, a partir do momento que eu mergulhei nesse lugar do cristianismo, que eu vi que a minha alegria, a minha felicidade não estava fundamentada nas circunstâncias. Porque eu, como você, eu passei por muitas circunstâncias ruins, mas a minha felicidade não dependia das circunstâncias. A minha felicidade estava além das circunstâncias. As circunstâncias eram ruins, eram difíceis, mas eu não estava aprisionado a elas. Era possível no meio delas achar motivo para sorrir, no meio delas achar motivo para me alegrar, no meio delas achar motivo para glorificar o Senhor. E em que pese o olhar, as pessoas olhavam e diziam: olha, que felicidade. Eu sabia a minha dor e a minha angústia, mas dentro de mim havia uma felicidade maior do que a circunstância. Eu aprendi que a minha felicidade não dependia da minha vitória, e que quando eu fosse derrotado em áreas difíceis para a minha vida, ainda assim eu era mais do que vencedor, porque a minha felicidade não dependia de uma vitória. A minha felicidade depende unicamente do Senhor. E mesmo quando eu fosse derrotado, o Senhor estenderia a mão para mim e me colocaria de pé. Ele me levantaria e não me deixaria ali me afogando como Pedro, que clamou por socorro. Jesus, em vez de dar um sermão nele, Jesus esticou a mão e disse: homem de pouca fé, exerça a sua fé, desenvolva a sua fé, coloque a sua fé em ação, coloque a sua fé em prática. Foi aí que eu descobri a felicidade, que não está na circunstância. Pode não ser boa, mas ainda assim você terá felicidade. Que não está na vitória, pode ser derrota, mas ainda assim você será feliz, porque a nossa felicidade não depende disso. A nossa felicidade depende de Jesus Cristo, depende do que Ele fez por você na cruz do Calvário, do que Ele fez quando Ele morreu pelos seus pecados, da maneira como Ele se entregou por você para que você tivesse vida e vida em abundância, para que o pecado não dominasse a sua vida, mas você fosse dominado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a minha luta, é a sua luta diária. Se não houver essa luta, nós já estamos perdendo essa batalha. A Páscoa veio para nos trazer felicidade, mas olha para mim, a Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele celebrou a Páscoa. Para todo mundo era mais uma Páscoa, para Jesus Cristo era a sua morte, era o seu sofrimento, era a sua angústia tamanha de suar gotas de sangue. Isso não pode ser apenas uma frase na história bíblica para nós. A gente tem que imaginar essa cena. A gente tem que imaginar Jesus sorrindo com seus discípulos, mas dentro dele a sua alma angustiada, mas ele sabia que tinha que fazer aquela obra para que nós fôssemos felizes. A nossa felicidade dependeu da tristeza dele, a nossa cura dependeu da dor dele, a nossa vida dependeu da morte dele, e ele não hesitou, porque para ele era muito claro que ele deveria cumprir a missão que estava sendo colocada. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês: em Cristo Jesus eu sou mais feliz. E eu entendo os que os crentes faziam, e ainda que eu tenha momentos de profunda tristeza, e eu tenho, você tem, e ainda que a angústia venha tentar me dominar, e ela tenta a mim e a você, em Cristo eu sou mais feliz, porque Jesus Cristo veio ao meu encontro e mudou a minha história. Eu lembro, eu tinha 14 anos, eu já era da igreja, mas naquele dia Jesus falou comigo de uma forma especial, e eu entreguei a minha vida para Ele. E o que aconteceu comigo é que Ele encheu meu coração com desejo de ler a palavra dEle, porque Ele queria falar comigo, Ele queria falar comigo, Ele queria conversar comigo. E quando Deus quer conversar com a gente lê a Bíblia. Ele quer falar com você. E aí Ele me levou a orar, porque eu precisava falar para Ele o que eu estava sentindo. Eu precisava ser franco, eu não podia viver de uma aparência. Eu precisava dizer para Ele: Senhor, eu estou vivendo isso. Depois Ele me inundou com uma vontade enorme de falar a respeito dEle para as pessoas. E que aos 14 anos Jesus me deu a bênção da conversão, e eu pude caminhar na presença dEle. Nesse caminho eu pude conhecê-lo mais e mais.
E a minha palavra para você hoje: entregue a sua vida para Jesus Cristo. Se a sua felicidade depende da circunstância ou de uma vitória, a nossa felicidade não depende disso, a nossa felicidade depende de Jesus Cristo. E nós vamos passar, e as pessoas vão olhar para a gente e dizer: o que você está rindo aí? Você não tem motivo para rir? Eu falo assim: olha, você não conhece os motivos que eu tenho para rir, porque eu tenho Jesus Cristo na minha vida. E alguém vai te encontrar e vai dizer assim: olha, está maluco? Você está na igreja, acontece isso com você. Você está indo à igreja domingo após domingo e ainda acontece isso com você? Deus não te ama não. Aí vai dizer assim: olha, você não tem noção do que você está falando. Aqui dentro de mim é uma alegria que é absolutamente incomparável a qualquer outra alegria que eu tive na minha vida. E quando chegar o finalzinho da sua ou da minha vida, quando nós tivermos saudades das pessoas e quisermos nos despedir delas, talvez elas olhem para nós com os olhos marejados, sofridos, mas em algum momento desse instante, que é um instante que eu não consigo descrever, esses olhos passam a brilhar, porque eles ouvem o Senhor Jesus Cristo dizendo: vinde benditos de meu Pai. E eu lembro de Estevão, o diácono, o evangelista Estevão, apedrejado, com uma dor horrorosa. Você já recebeu uma pedrada, você sabe como isso dói. Mas apesar disso tudo, seus olhos viam uma cena que era muito mais impactante que qualquer outra cena que estava diante dele. As pedras voavam, o sangue jorrava, a dor o dominava, mas os seus olhos viam a Jesus Cristo. E esses olhos que veem Jesus Cristo são os olhos daqueles que são mais felizes. Eu queria orar por você hoje. E se você em algum momento dessa palavra, o Espírito Santo tocou na sua vida, e você percebe que precisa ser alvo de oração, enquanto nós estivermos cantando essa canção, venha aqui à frente, que eu quero orar por você e com você, para que essa doce e maravilhosa experiência seja a mesma experiência a ser vivida por você. É Páscoa, é tempo dos mais felizes. Pode vir à frente se você quiser, é um momento de oração. Pertinho, pertinho de mim, pertinho, pertinho, bem pertinho, vem chegando. Pedi os presbíteros, Daniel, que vem orar pelas pessoas, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho, mais pertinho, mais pertinho, isso aqui, mais pertinho, mais pertinho. O Espírito Santo de Deus está agindo, meus irmãos, não resistam, vem para cá, ó. Quem está muito aqui atrás, ajuda aí, presbítero, traz o pessoal aqui para o meio, aqui, mais pertinho. Quero ver vocês, quero ficar longe de ninguém. Vem para cá, ó, aqui, ó, aqui na frente, isso, vem. Mais perto. Os mais felizes são aqueles que conhecem a Jesus Cristo, aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram alcançados pela palavra do Senhor e que abraçaram a fé, são os mais felizes, que independe da circunstância, independe de uma vitória ou de uma derrota, são aqueles que são levantados pelo Senhor Jesus Cristo. Os mais felizes são os que receberam, perseveraram e retiveram o Evangelho de Jesus. Os mais felizes são os pecadores perdoados por meio do sacrifício de Jesus. Os mais felizes são os que creram, ainda que não tenham visto. Os mais felizes são os que sabem que a ressurreição de Jesus gera novos começos. Os mais felizes são aqueles cuja esperança não se limita apenas a esta vida. Ó Senhor Jesus, nós oramos em nome do Senhor nessa hora. Nós clamamos ao Senhor pelo derramar do Teu Espírito Santo sobre nós. Nós te agradecemos, ó Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados, para nos dar uma nova vida. O Senhor morreu por nós, para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. O Senhor morreu por nós, para nos tirar das falsas felicidades,
das felicidades aparentes, mas transitórias, para nos ensinar, para nos mostrar a alegria do crente. Ó Senhor Jesus, obrigado pelo Teu Evangelho. O Senhor fala com a gente, o Senhor quer conversar com a gente através da Tua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a cada hora que a gente abre a Tua palavra, o Senhor fala com a gente, o Senhor conversa, o Senhor troca uma ideia com a gente, o Senhor fala para a gente, Pai. Muito obrigado, Deus querido. Muito obrigado, ó Deus, porque embora nós não tenhamos visto, o Senhor resolveu se revelar a nós a si mesmo. O Senhor resolveu se revelar, e ainda que os nossos olhos não tenham visto, nós podemos crer, e nós cremos na vinda do Senhor Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. Nós acreditamos na sua volta. O Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, e nós estaremos de pé, preparados pela graça do Senhor para vivermos a eternidade diante de Ti. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu novos começos. Nós não estamos condenados a uma vida por causa das nossas escolhas erradas. Nós vamos enfrentar as circunstâncias sim, as consequências sim, mas nós as enfrentaremos com Jesus, e com Jesus é muito melhor. O apóstolo Paulo se sentia pequeno, sentia menor do que os outros, mas o Senhor resolveu usá-lo a si mesmo. E ele, que tinha sido no passado um perseguidor dos cristãos, ele foi agora levantado pelo Senhor, colocado pelo Senhor para ser um apóstolo aos gentios, para pregar a Tua palavra às pessoas, e ele mesmo ser um exemplo de novos começos. Senhor Deus, eu quero Te agradecer também, porque o Senhor nos mostra que a nossa felicidade não se limita apenas a esta vida. A nossa esperança não está aqui nesse tempo, a nossa esperança está na eternidade, na volta do Senhor Jesus Cristo. E enquanto aqui estivermos, essa esperança nos moverá, essa esperança nos conduzirá, e nós vamos caminhando com firmeza, com alegria, na presença do Deus Todo-Poderoso. Pai, encha-nos com a Tua doce e poderosa palavra, encha-nos com o Teu Santo Espírito, e faz em nós novos começos para a glória do Senhor. Faz da nossa vida, ou da nossa vida, uma nova história. Venha recontar a nossa história, venha transformar os nossos sentimentos, venha transformar as nossas emoções, e nos dar alegria de verdade, porque em Cristo nós somos os mais felizes. A nossa felicidade não se limita à circunstância ou à vitória. A nossa felicidade está, porque a nossa esperança não se limita apenas a esta vida. Por isso nós somos os mais felizes de todos os homens e mulheres, os mais felizes pela graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos, amém e amém. Dê um abraço quem está pertinho de você, dá a sua palavra de carinho, de amor às pessoas.